Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Ser filho de um grande governante é um privilégio incrível. Outros podem conseguir minutos preciosos com seu pai se forem muito importantes, mas você, sem nenhuma de suas qualificações, pertence ao próprio coração do poder. Enquanto outros o chamam de rei ou de presidente, você o chamará de papai. E se for uma monarquia hereditária, você não só tem intimidade e privilégio com esse rei, mas você tem um status e um poder incríveis. E sobre isso, o apóstolo João, ele escreve o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3, versículo 1. Sabe aquela famosa frase de para-choque de caminhão? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O nosso Pai é o imperador do universo. O imperador do universo é o nosso Pai. Mas como é que isso pode ser verdade? A gente já viu, né, essa verdade antes, que aquilo que Jesus é, único e originalmente, o seu povo acaba se tornando nele. Ele é a luz do mundo e, portanto, o seu povo também é. A gente viu isso lá em João 8,12. Ele é o Filho de Deus e seu povo é atraído para dentro de si mesmo da mesma forma. E agora que a gente compartilha o seu próprio relacionamento com aquele a quem ele chama de Pai, em Jesus nós também somos considerados filhos de Deus. Agora, o que ser pacificador tem a ver com a ideia de ser filho de Deus? Bem, naquela época, o filho geralmente crescia aprendendo o ofício, o trabalho do seu pai. Então os filhos geralmente eram conhecidos, é fulano de tal, é filho daquele trabalhador tal, ou seja, Jesus não é filho de José o carpinteiro, né? Jesus, o filho do carpinteiro. E o próprio Jesus se tornou um carpinteiro, assim como seu pai José, né? Agora, o que essa bem-aventurança então nos diz sobre Jesus? E o que ela nos diz a respeito de nós mesmos? Bem, Jesus, como filho de Deus, é no fundo um pacificador. Essa é a sua profissão. Como o próprio Paulo diz, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Está lá em Colossenses 1, 19 e 20. Quem mais poderia salvar o mundo e reconciliá-lo com o Pai? Somente o Filho. É tarefa do Filho ser pacificador, porque é a glória do Filho fazer as pazes do homem com Deus. Mas enquanto a nós, como devem ser os filhos pacificadores? E aí que tá, esse verso pode ter aplicação até limitada quando se trata de algum acordo de armistício, de cessar-fogo. Só que lembre-se que Jesus não intermediou um acordo de paz entre Jerusalém e Roma, de forma política, de forma civil. Essa não era a sua missão. Ele fez a paz do homem com Deus. E nós, adotados por ele no seu tipo de vida bem-aventurada, fazemos esse tipo de paz acontecer. Assim como aqueles que foram misericordiosos demonstram misericórdia, também aqueles que foram reconciliados saem para poder reconciliar. Você é um filho de Deus? Então seu papel na vida é o de um pacificador. Basta ouvir a posição, os privilégios e os propósitos dos filhos de Deus no mundo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.